Olá, meus amigos e minhas amigas que estão se preparando para os concursos públicos. Eu sou o professor Rodrigo Gonçalves, professor de Direito Penal Militar. Nós vamos passar hoje aqui como funciona esse Direito Penal Militar. Muitos, quando recebem o edital do concurso, levam um pouco de susto, porque está se preparando para o direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, o direito penal, o processo penal, e encontra no edital ali o direito penal militar e o processo penal militar, e a pessoa fica um pouco surpresa. Que direito é esse? Como que funciona? Como que eu estudo? Alguns colegas até dizem que nunca viram um Código Penal Militar, não sequer abriram um código para poder observar quais são as normas, quais são as regras. O direito penal militar é muito tranquilo, muito semelhante ao direito penal comum. Algumas teorias, alguns princípios são diferentes pela finalidade da aplicação da legislação ou pela época que foi feita a redação, qual é o motivo dessa legislação. Então isso nós vamos estar acompanhando na nossa aula desde o início, de como que começa o código, qual é o decreto hoje no Brasil, passando por várias partes do Código Penal Militar. Eu sou militar da Força Aérea Brasileira, atuo na área do direito dentro do quartel. O dia a dia é manuseando o Código Penal Militar, outras legislações também, correlatas à finalidade do direito militar, tanto na parte civil, na parte administrativa ou na parte penal. Então, para a gente começar, para entender como que funciona o direito penal militar, nós temos que conhecer o Código. Toda a legislação penal está contida num único local, o Código Penal Militar. Nós não temos definições de crimes militares fora do contexto contido no Código Penal Militar. O Decreto-Lei número 1001 de 1969, ele define para nós o que é crime militar, quais são as circunstâncias, quem são os agentes, quem são as vítimas, tudo contido nele. O Código Penal Militar ele é dividido em duas partes. Parte geral, contido num único livro, em que vai trazer toda a teoria do direito penal, e depois nós vamos ter a parte especial dividida em dois livros. O primeiro livro da parte especial ele vai tratar dos crimes militares em tempo de paz, e o segundo livro vai tratar dos crimes militares em tempo de guerra. Para a gente poder começar, eu vou fazer duas observações importantes, para que durante a leitura do código, quando encontrar esses dois termos, a gente já fica atento, porque sempre vai aparecer esses dois termos, o termo ministério e o termo assemelhado. Porque quando o código foi escrito em 69, nós tínhamos três ministérios militares, o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica. A partir de 99, com a emenda constitucional, passamos a ter um Ministério da Defesa, um único ministério e 3 comandos. Então, quando nós encontramos ali algum dispositivo que está falando o ministro da força faz, o ministro da força atua, nós devemos entender que é o comandante da força que vai estar atuando. Comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Um outro termo que nós vamos encontrar também, vários momentos do código, é o termo assemelhado, que nós não temos mais esse termo assemelhado, não aplicamos mais isso, desde 1947. O que era o assemelhado? É o servidor civil vinculado ao comando militar, ou antigo Ministério Militar, que estava sujeito às disciplinas militares. Então, esse civil ele era assemelhado ao militar. Ele não era militar, não pegava em armas, mas ele tinha ali essa função de estar sujeito à disciplina militar. Então, são os dois termos que nós vamos ter que estar atentos e quando encontrar. Às vezes a questão de prova coloca, o militar da ativa ou assemelhado, então nós podemos até já excluindo esse assemelhado para poder até mesmo elaborar, resolver a questão de prova. Então vamos verificar o início do nosso Código Penal Militar e ver como ele é bem prático. Acompanha com a gente aqui na tela. O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade, ele vem muito semelhante ao que nós já aprendemos no Código Penal Comum. O artigo 5º, o inciso 39, o artigo 1º do Código Penal, o artigo 1º do Código Penal Militar diz a mesma coisa. O que está tratando isso? Vai dizer que não há crime sem lei e também não há pena sem uma prévia cominação legal. Aí nós já temos aí a necessidade de uma lei tratar daquele fato típico e essa mesma lei já tratar também de qual é a sanção cabível. O que nós já começamos a entender aqui que vai ter um pouquinho de diferença quando nós passamos para o artigo 2º, que vai tratar da retroatividade da lei penal ou a irretroatividade da lei penal. Vamos olhar o que tem no artigo 2º. O artigo 2º do CPM diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. O que nós encontramos aqui? A lei que vier revogando uma atividade crime, ela vai retirar todas as consequências daquele crime
E a própria lei já diz que, salvo as de natureza civil, salvo as de outras naturezas também, que o militar está também sujeito a naturezas também administrativo-disciplinares. Então, nós estamos diante de um abolício crimes, uma nova lei que retira do ordenamento penal militar um fato típico, aquilo vai ser extinto de vez com relação à esfera criminal, porém vai ter seus efeitos ainda nas outras esferas. Tratamos também, dentro do artigo 2º, e nos seus parágrafos, da novatio legis in melius, novatio legis in pejus. Ou seja, a nova lei que vem trazer informações penais em que vai melhorar a situação do agente ou vai piorar a situação do agente. Como que eu faço essa aplicação? Muito simples, da mesma forma que nós fazemos isso no direito penal comum. Se uma nova lei vem e traz um aumento de pena, traz uma nova modalidade em que vai trazer uma nova qualificadora que vai aumentar a pena, eu vou olhar e aplicar aquela que é mais benéfica para o réu. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. No parágrafo 1º do artigo 2º, ele já afirma que tem a retroatividade da lei mais benigna. Ou seja, se eu tiver uma lei que entrou em vigor e eu tenho que comparar as duas leis, eu só vou poder retroagir se ela for mais benéfica para o agente. Não sendo mais benéfica, é aquela regra do princípio da irretroatividade da lei penal. E no parágrafo 2º do artigo 2º, ele fala sobre a apuração de maior benignidade. O que significa isso? O próprio texto da lei vai dizer, quando eu estiver diante de duas leis e que eu tenho que analisar qual que é mais benéfica para o agente, eu tenho que olhar nela no conjunto total e nos fatos concretos. Pegar aquele fato concreto e analisar. Será que às vezes somente o que está no caput é mais benéfico? A pena que vem combinada, ela é mais benéfica ou não? As circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes? Eu tenho que colocar isso numa balança e verificar. Então, o artigo 2º, ele vai tratar do princípio da irretroatividade, já traz também na sequência a possibilidade de retroagir caso a nova lei seja mais benéfica, e no parágrafo 2º ele faz o quê? Um equilíbrio. Observa a situação real e compara com a situação que nós temos dentro da legislação. Também vai falar sobre as medidas de segurança. A medida de segurança para o direito penal militar será aquela que foi fixada na sentença. Essa é a regra. Mas tem uma exceção. Podendo ser aplicado, se for divergente, a que estiver em vigor no momento da execução. Por muitas vezes é fixada uma sentença e tem um lapso temporal para a execução da pena. Então, a regra é que vai ser aplicado sempre a medida de segurança da legislação que estiver vigente na data da sentença. Se houver alguma divergência, será aplicada a que estiver no momento em que for feita a execução. Outro ponto importante que nós temos também na legislação penal militar vai ser tratado com relação às leis excepcionais e a lei temporária. Isso também nós temos dentro do direito penal comum, vem para o direito penal militar da mesma forma, e nós temos exemplos até um pouco mais concretos com relação à lei excepcional quando tratamos do direito penal militar. Vamos relembrar, o que é lei excepcional? É uma lei que vai ter um período de vigência específico. Ela tem uma data de entrada em vigor, porém eu não sei ainda quando que vai cessar a normalidade para que aquela lei deixe de estar em vigor. De um outro modo, nós temos a lei temporária, em que ela tem uma data de início e já tem a previsibilidade do seu término. Vamos exemplificar as duas. A excepcional, nós temos o próprio Código Penal Militar. Como já falei com os senhores, o Código Penal ele tem a parte geral no livro único, a parte especial em 2 livros, sendo que um livro trata dos crimes militares em tempo de paz e o segundo livro, crimes militares em tempo de guerra. Essa parte que trata de crimes militares em tempo de guerra, vamos dizer assim, ele está adormecido hoje no Brasil. O Brasil não está em estado de guerra, portanto, não está em vigor essa parte. Ela está ali no Código Penal, mas está em silêncio. A partir da data em que for declarado a guerra, que o Brasil entrar no estado de beligerância, nós vamos acionar esse dispositivo e vamos ter alguns crimes que terão penas mais elevadas e alguns crimes que estão descritos ali, mas que não estão em vigor. Um exemplo, o crime de covardia. A covardia ele é um crime que só vai existir durante o período de guerra. Por que nós vamos falar que ela é excepcional? A guerra está iniciando a partir da declaração da guerra, mas não tem uma data específica para o fim, podendo durar meses, anos, até mesmo
períodos de séculos aí, de décadas, na verdade, em que essa guerra pode estar durando. Então nós não temos definido isso. E com relação à lei temporária, vamos trazer o exemplo a Lei Geral da Copa, em que ela tinha uma entrada em vigor e a data prevista para o término, e que tinha como finalidade tipificar condutas que violavam, que traziam como crimes qualquer violação material ou imaterial para a FIFA. Por que nós temos que dar uma importância interessante tanto para as leis excepcionais como para a lei temporária? Pelo princípio da ultratividade. Como nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal, nós sabemos que a lei penal está em vigor, a partir do momento que aquele lei lá deixa de vigorar, cessa todos os efeitos para aquele crime. Se estiver em fase de inquérito, o inquérito é extinto, se estiver na fase de ação penal, é extinto, se estiver na execução também é extinto, a pessoa é colocada em liberdade, está extinta a punibilidade. Mas quando tratamos do princípio da ultratividade, significa que, mesmo depois que essa lei deixar o seu vigor, for revogada, essa lei, os efeitos dela serão aplicados. Então, num crime, desse exemplo de covardia em caso de guerra, por mais que a guerra já terminou, se aquele fato foi cometido durante o período de guerra, ele vai ter depois seu inquérito, vai ter sua ação penal, vai ter a execução normalmente. A mesma coisa, o mesmo raciocínio com relação à lei temporária. E com relação à aplicação ainda, com relação à aplicação da lei penal militar, nós também temos a lei penal em branco. Nós estudamos o direito penal comum, a lei penal em branco é aquela que está precisando de algum complemento. A lei ela tem a sua definição, a sua conduta, mas ela precisa de um complemento para que aquele tipo penal realmente esteja completo, fechado, dentro desse ordenamento. O direito penal militar da mesma forma. Há situações em que nós vamos ter a definição da conduta, que para que aquela conduta ela seja materializada, eu preciso trazer para ela um complemento. Então a doutrina vai dividir em dois tipos. Nós vamos ter a lei penal em branco, ou a norma penal em branco no sentido lato ou homogêneo, e no sentido estrito ou heterogêneo. Quando falamos no sentido lato ou homogêneo, estamos dizendo que o complemento ela vem da própria lei. Então tem uma lei que define aquela conduta e um complemento necessário para que eu entenda toda aquela conduta criminosa, eu preciso de um complemento e aquele está na própria lei. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui na tela. O artigo 301 do CPM, o Código Penal Militar, define o crime de desobediência, desobedecer à ordem legal de autoridade militar. Aonde eu vou encontrar a definição de autoridade militar para demonstrar que esse crime ele vai existir? O próprio Código Penal Militar, no artigo 22, ele traz a definição de autoridade militar. É considerada militar para efeito da aplicação deste código, o Código Penal Militar, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nela servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Então, se eu for observar dentro do direito militar, na parte administrativa, a autoridade militar sempre será o comandante, chefe ou diretor de uma organização militar. Quando estou tratando agora do direito penal militar, ele é mais amplo esse conceito. Ele vai dizer que todos aqueles que estão incorporados à força, seja Forças Armadas, seja Força Auxiliar, incorporou à instituição militar, é então a autoridade militar. Para não ter dúvida, se eu vou trazer uma definição do direito administrativo ou do penal, a próprio direito penal militar já vai trazer essa definição. Por outro lado, quando estamos falando do sentido estrito ou heterogêneo, nós estamos dizendo que também necessita desse ajuste, desse complemento na norma. Só que esse complemento ele não está em lei, ele vai estar em uma outra classificação, como, por exemplo, o artigo 290 do Código Penal Militar. Vamos acompanhar esse artigo. O artigo 290 do Código Penal Militar, ele vai tratar do crime de drogas. Então, receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Qual que é o questionamento que nós vamos ter aqui que vamos precisar de um complemento? O que é essa substância entorpecente? Eu não vou deixar
essa definição para a doutrina, não vou deixar isso para a autoridade de polícia judiciária, não vou deixar para a autoridade judiciária. Vai ter essa definição, para ninguém ter dúvida, e ficar fixando por outros motivos, outros meios, uma portaria do Ministério da Saúde vai tratar desse assunto. Ele vai catalogar quais são as substâncias entorpecentes. Então, nessa portaria, a portaria 344 de 1998, ele traz ali o que pode ser prescrito, o que não pode ser prescrito. Dentro das substâncias não prescritas, contém então as substâncias entorpecentes. Então, a norma penal em branco, eu preciso de algum complemento para que aquela conduta típica possa ser identificada. Se estiver na mesma norma, no mesmo tipo de norma, dentro da lei, por exemplo, estamos tratando então de uma norma penal em sentido lato ou homogêneo. No sentido estrito ou heterogênea, quando ela estiver fora de uma lei, estiver com outro padrão de normas. Por exemplo, nós temos aqui a portaria. E também, para quem está fazendo um concurso público, é importante saber também que nós podemos ter a norma penal em branco ao inverso, ao avesso ou ao revés. Por quê? Nos concursos eles colocam essa nomenclatura e o candidato fica na dúvida. Que norma penal em branco é essa? Eu estava estudando a norma penal em branco, só vi lá que tem homogênea, heterogênea, agora aparece uma ao inverso, ao inverso. E por muitas vezes, quando estamos estudando, passamos sem perceber essa definição. Quando nós tratamos da norma penal em branco ao inverso, estamos dizendo que agora esse complemento não está na primeira parte, não está na conduta criminosa, e sim na pena. A norma ela vai trazer a conduta típica, pode aquela conduta típica já estar totalmente fechada, não precisando de nenhum complemento, mas a pena a ser aplicada precisa de um complemento. Na doutrina do direito penal comum, vai trazer o seguinte exemplo, dá uma olhada na nossa slide aí. O artigo 1º da Lei 2.889, de 56, que trata dos crimes hediondos, de crimes de genocídio, tá? Pena para o agente que matar membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso está sujeito às penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Que tipo de crimes são esses que estão no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal? O homicídio qualificado. Ele não falou qual é a pena, então eu preciso sair da lei dos crimes de genocídio, ir lá para o Código Penal e observar qual é a pena. Pena de 12 a 30 anos. Então a doutrina do direito penal comum já traz esse exemplo. Como estamos conversando sobre o direito penal militar, vamos pegar um exemplo do próprio Código Penal Militar. E é muito interessante esse exemplo e é muito questionado não só com relação ao complemento, mas o Código Penal Militar ele tem o mínimo e máximo genérico dentro do Código Penal, para as penas de reclusão e detenção, porque vários crimes ele só fala a máxima ou só fala a mínima, deixando esse complemento para o próprio Código. Então vamos voltar para o artigo 290, que nós já vimos que ele é uma norma penal em branco heterogênea. Além de ser uma norma penal em branco heterogênea, quando nós vamos observar a pena, ele vai dizer que é reclusão até 5 anos. E qual é esse mínimo para a pena? Aí nós vamos precisar do complemento que está no artigo 58 do Código Penal Militar. O mínimo para a pena de reclusão é de 1 e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção, 30 dias, e o máximo de 10 anos. Portanto, com esse complemento agora é possível, nós sabemos que a pena para o crime de porte ou tráfico de entorpecentes em local sujeito à administração militar é de reclusão de 1 a 5 anos. Então, nós temos esse detalhezinho aí com relação à norma penal em branco. E o tempo do crime? Como que nós vamos entender do direito penal militar, como que funciona a questão do tempo do crime? Pela teoria da ação ou da atividade, considera crime praticado no momento da sua ação ou omissão, mesmo que o outro seja o resultado. Então, o agente, ele vai praticar uma conduta criminosa, vamos exemplificar o crime de homicídio, matar alguém, ele tem a ação, mas o resultado pode ser diverso. Então, o resultado pode ser apenas uma lesão corporal ou pode ficar na modalidade tentada e não consumada do homicídio. Não importa o resultado. O que importa no tempo do crime, que vai estar definindo como o momento da ação ou da omissão. Quais são os crimes de ação que nós temos? São os crimes comissivos. Vamos exemplificar. O homicídio. Qual é o momento? É o momento em que há o disparo contra a vítima. O disparo de uma arma de fogo contra a vítima, esse é o tempo do crime.
No crime de estelionato, qual é o momento, qual é o tempo do crime de estelionato? É o momento em que o autor do crime, ele ilude a vítima para obter a vantagem. Então, no crime de ação, quando tem a ação, o núcleo do tipo ele está sendo executado, eu já tenho, portanto, ali o momento da minha ação, é o tempo da ação. E não interessa qual vai ser depois o resultado, podendo, então, o resultado ser também diverso. No crime de omissão, é o momento em que a pessoa deixa de agir. Então, no crime de omissão no socorro, eu tenho esse crime configurado no seu tempo, no momento em que o autor deixa de socorrer a vítima. Então, o verbo que ele estava fazendo ali é um verbo que ele está negando a execução daquela conduta. Temos também os crimes omissivos impróprios. E qual é o momento dele? É o momento em que ele deixa de agir na obrigação. Então, nós temos o garantidor, o garante. O médico militar tem como obrigação salvar a vida do militar ferido. Ele deixa de agir naquele momento em que ele tem essa obrigação. Então, nós vamos chamar isso de crime omissivo impróprio. Então, com relação ao tempo do crime, fica tranquilo, fica fácil. Nós já conseguimos entender que ele é também muito semelhante ao tempo do crime do direito penal comum. E o lugar do crime? Também muito importante identificar o lugar do crime. E no direito penal militar nós vamos verificar que vai ter uma pequena diferença com relação ao direito penal comum. O que é o lugar do crime? Ele adota a teoria da ambiguidade ou mista. O crime é considerado como crime militar aquele que foi praticado, aquele que tiver a sua ação com o resultado dentro do território nacional. O lugar do crime, portanto, é o local da atividade criminosa. E esse local da atividade criminosa ele pode ocorrer no todo ou em parte dentro do território nacional. Muito importante quando nós estamos tratando isso de um crime à distância, em quando nós vamos começar a verificar a ação criminosa ocorreu dentro do território nacional, aplica então a lei penal militar brasileira. Ela ocorreu um momento fora do território nacional e um momento dentro do território nacional. Inicia a execução fora do país e dentro do Brasil eu concluo, eu consumo o crime, aplico então a lei penal militar. Ou inicio a execução no Brasil e o resultado ocorre fora do Brasil, aplico a lei penal militar. E temos também que observar também o artigo 88 do Código de Processo Penal Militar, que dá uma garantia de cumprir o que está previsto na lei penal militar. Vamos dar uma olhada no artigo 88 do Código de Processo Penal Militar. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração e, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, aqui ele dá uma ideia mais territorial. Se vai ser competência de uma circunscrição judiciária militar ou de outra circunscrição judiciária militar. Mas a finalidade nossa de entender o lugar do crime nesse momento é que o lugar do crime é um local em que tem a atividade criminosa e que interessa para mim que ele tenha ocorrido no todo ou em parte no território nacional. E disso nós vamos extrair dois princípios. O princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. O que normalmente é perguntado em concurso? Qual o princípio que o Código Penal Militar adota? A territorialidade ou a extraterritorialidade? Então, como já estamos afirmando, o direito penal militar, ele vai dizer que aquela atividade criminosa que ocorreu em todo ou em parte dentro do território nacional, entende também como território nacional, por extensão, os navios, as aeronaves militares, estende também como extensão navios e aeronaves de outra nação, desde que esteja ocupado por militares nacionais, militares brasileiros. Também nós vamos ter como regra essa extensão, o local onde a tropa militar estiver exercendo as suas atividades. Exemplo, o Brasil está trabalhando em missão de paz. Para o direito penal militar, os crimes que ocorrerem no território de um outro país, mas com a tropa exercendo essa função de garantir a paz, isso também será aplicado, então, no direito penal militar brasileiro. Então, qual o princípio que vai reger para nós? O princípio da extraterritorialidade. Então, o princípio para o direito penal militar, em regra, vai ser a extraterritorialidade. A conduta praticada fora do território nacional, por tropas ou por qualquer outra ação, vai ser, então, esse tipo de princípio. Então, não esqueçam, porque no direito penal comum, a regra é o princípio da territorialidade. Então, fixa bem isso aí quando estiver fazendo a questão de prova. Em falar em questão de prova, vamos então exercitar um pouquinho o conhecimento que nós tivemos aqui nessa nossa aula de direito penal militar.
Vamos verificar uma questão que caiu no concurso do Tribunal de Justiça Militar. Tá? O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em 2013, questionou o seguinte: o direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes deste: o princípio da legalidade, o princípio da ultratividade da lei penal e o princípio da territorialidade. Na letra B, o princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade, o princípio da extraterritorialidade. Na letra C, o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu. E a última opção, princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional e o princípio da legalidade. Então, para você que está assistindo a nossa aula, dá uma pausa agora no vídeo ou analise essas alternativas e assinale a alternativa correta. Então, acredito que agora já podemos dar a resposta. Espero que todos tenham acertado a alternativa. Aquilo que está relacionado à reserva legal, que vai tratar da aplicação da lei entrar em vigor, a lei poder ou não poder retroagir, o princípio da anterioridade da lei penal, ou seja, eu preciso que uma lei, primeiro, defina a conduta criminosa para daí sim eu ter, dentro do ordenamento jurídico, um crime. O princípio da irretroatividade da lei penal, dizendo que a lei não retroage aos fatos pretéritos. E o princípio da retroatividade da lei mais benéfica para o réu, ou seja, eu posso retroagir desde que venha trazer benefícios para o réu. Portanto, nossa alternativa aqui, a alternativa C, como alternativa correta. Então, nessa nossa aula de Direito Penal Militar, nós contemplamos aí a aplicação da lei penal militar. Podemos observar que nós temos princípios muito semelhantes ao do direito penal comum e algumas pequenas diferenças que nós fomos observando com relação à aplicação da lei penal militar. Até a nossa próxima aula, até breve, bons estudos para todos.